Amazonas, para apresentar o artigo com o título História da Ciência e Ensino Tecnológico, um debate em construção, das mestrandas Raica Justiniano Figueiredo, Roseni Bezerra da Silva Fonseca, Silvia Carvalho Vieira, com a colaboração da professora doutora Ana Cláudia Ribeiro de Souza. O objetivo deste artigo é desenvolver uma pesquisa sobre a história da ciência e ensino tecnológico, com vistas a promover uma reflexão pautada na necessidade de articulá-los. Pretendemos abordar 3 aspectos distintos: a história da ciência a partir do século XX, as acepções de ensino, técnica e tecnologia e o ensino tecnológico na atualidade. Inicialmente, vamos considerar a gênese do conhecimento científico. E como todo o processo histórico construído ao longo do tempo foi relevante para a compreensão do conceito e definição da ciência. Apesar da natureza da ciência, do seu processo histórico e desenvolvimento, deve-se levar em consideração as características epistemológicas envolvidas na organização do conhecimento científico. Segundo Latour, a ciência tem 2 faces, uma que sabe e a outra que ainda não sabe. Nesse sentido, em que as opiniões contrárias se convergem, surgem os espaços para discussão sobre o que poderá ou não resultar em um novo fato. Isto é, uma ciência consolidada ou uma ciência em construção, para ser difundida na sociedade. Nesse processo de construção do conhecimento, destacamos a importância da tecnologia, do ensino tecnológico, uma vez que ele permite uma ruptura com o senso comum e nos remete a um conceito de saber científico. No século XX, a ciência, que parecia um campo do conhecimento quase pronto e acabado, passa por uma série de avanços e transformações. Com isso, surgem, nas primeiras décadas, grandes destaques científicos. Entre eles, podemos destacar a teoria da relatividade, a quântica, a genética, a robótica. Diante de tudo isso, com o surgimento de novas teorias, novos conhecimentos científicos e avanços tecnológicos, tudo isso contribuiu para uma crítica revisão dos critérios da ciência. Para Ana Maria Afonso Goldfarb, alguns questionamentos eram necessários diante dessa revisão dos critérios da ciência. Como fazer sua reavaliação? Que critérios utilizar? De que ângulo a ciência deveria ser olhada? Nesse sentido, essa análise crítica dos critérios, a história da ciência merece destaque. Era preciso rever a verdadeira dimensão histórica no tempo vivido pela ciência, retomando as muitas histórias que constituíram a ciência e, por tempos, foram apagadas pela aparente continuidade do progresso científico, resgatando, assim, o conhecimento produzido tanto pela natureza quanto pela cultura humana. Em 1931, no Congresso de História da Ciência, surge uma nova discussão sobre como é e em que medida a ciência era influenciada pelos fatores sociais em sua volta, nascendo, assim, uma corrente da história da ciência conhecida como externalismo, o que apresenta características opostas ao internalismo, que era a corrente tradicional. O debate entre essas 2 correntes foi da maior importância, porque trouxe à história da ciência novos ângulos para poder olhar a ciência, rompendo a ideia de que a ciência se desenvolve de forma continuada. Merece aqui destaque na história da ciência as contribuições do filósofo Thomas Kuhn, que, através de suas teses, justificou a descontinuidade da ciência como um fato real. Segundo Kuhn, quando um conceito dialoga com o outro, é possível entender determinado momento da ciência, o que denomina, segundo Kuhn, uma ciência normal. Além da ciência normal, ele destaca períodos de revoluções científicas, com o aparecimento de paradigmas, que são padrões ou modelos de linguagem científica que surgem em um certo momento da história, um fenômeno destoa dos conceitos que vinham sendo utilizados, não sendo possível que esses conceitos deem conta de explicar determinados fenômenos, aparecem também as anomalias científicas, esses eventos que determinam uma crise no paradigma. Para Goldfarb, essa crise vai gerar instabilidade, que pode se transformar em verdadeiras revoluções na ciência.
Dessa forma, as revoluções, novos paradigmas são estabelecidos. Nesse processo, nem o novo ou o antigo paradigma é considerado maior ou menor, superior ou inferior, mas ambos possuem sua importância no campo da construção do conhecimento. Nesse interim em que as revoluções caracterizam momentos de ruptura e de novos paradigmas, a tecnologia favoreceu a ciência, novas descobertas. Segundo Kuhn, ele relata que a tecnologia desempenhou muitas vezes um papel vital no surgimento de novas ciências, já que os ofícios são facilmente acessíveis de fatos que não poderiam ter sido descobertos casualmente. Levando em consideração todas as contribuições que constituíram a história da ciência, refletiremos um pouco sobre as acepções de ensino, técnica e tecnologia. O ser humano se utiliza do ensino para instruir a sua espécie, podendo este ocorrer de formas e em locais diferentes. Para Libânio, o ensino corresponde às ações, os meios e condições para a realização da instrução. Sem dúvida, para o desenvolvimento do ensino, tem-se ultimamente incorporado a técnica e a tecnologia na prática docente. A técnica geralmente entende-se como o modo de fazer ou produzir algo. Para Pinto, o conceito vai além, ao reconhecer como uma ação humana intencional criada pelo homem a partir da sua capacidade de apreensão das propriedades objetivas das coisas. Portanto, significa que o homem se humaniza produzindo a si mesmo. A técnica e a tecnologia surgem como combustível para o desenvolvimento do ensino na atualidade, estando presente na prática docente e auxiliando o desenvolvimento do ensino. Por fim, apresentamos a possibilidade de estreitar e evidenciar a relação entre a tecnologia e o ensino na atualidade. A tecnologia é indispensável na formação do cidadão no mundo globalizado. Não é possível pensar na condição humana sem perceber como a tecnologia está embasada e atua de modo incisivo na experiência vivida por cada um de nós. O avanço no mundo digital no século XX colocou sob holofote a ciência e a tecnologia. A partir do entendimento da tecnologia como modificadora do meio onde vivem os homens, devemos considerar que tudo é tecnologia, desde uma pedra, uma caneta, um pincel, os mais modernos computadores e recursos tecnológicos digitais. A educação, aliada à tecnologia, vem possibilitar à sociedade questionar, compartilhar, refletir e dialogar, dentro de um contexto social em que ela está inserida. Diante de tudo isso, é possível refletir a grandeza do conceito da tecnologia em uma perspectiva que proporcione e motive um fazer pedagógico dinâmico e criativo, considerando o espaço escolar como um local de ampliação da possibilidade e integração de todas as dimensões do ser humano. Concluímos assim esta apresentação, a apresentação deste artigo, e convidamos você a conhecê-lo na íntegra. Aqui estão algumas das referências que utilizamos para essa produção. Queremos deixar nossa palavra de gratidão a todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, PPGET, e também ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, assim como ao Fundo de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM.